Fala, Fogão! Em meio a toda a turbulência que o Botafogo atravessa no Campeonato Brasileiro e da cobrança da diretoria por mudanças depois dessa goleada sofrida para a equipe do São Paulo, em que a equipe do Botafogo não esboçou um mínimo de reação, um mínimo de luta, eis que surge a informação que contra o Internacional o Cícero pode ser titular na zaga ao lado do Canu. Você não entendeu errado. O Cícero não só pode voltar à equipe titular, como pode atuar como zagueiro. Já já eu vou comentar isso para você. Outro ponto que eu quero comentar é que o Ramon Dias, em live com o canal do TF, ele mandou conselhos ao Eduardo Barroca, dizendo aquilo que ele acredita que deve ser feito para que o Botafogo possa sair dessa difícil situação que se encontra. Foi um conselho interessante, eu quero destacar isso aqui para você também. Outro destaque aqui que eu tenho para você é que o Wagner, goleiro campeão brasileiro pelo Botafogo em 1995, detonou os jogadores do Botafogo em áudio no WhatsApp. Ele que autorizou o compartilhamento desse áudio, falou palavras bem duras para os jogadores e eu vou comentar isso aqui para você também. Um quarto destaque nesse vídeo é que a Justiça condenou o Botafogo a indenizar o ex-lateral direito Alessandro, aquele mesmo Alessandro que jogou no Botafogo de 2007 a 2011. O Botafogo vai ter que pagar 2,5 milhões de reais. Tem 15 dias para fazer esse pagamento e caso não faça, o que deve acontecer naturalmente, o Botafogo pode sofrer algumas consequências que já já eu vou falar para você quais são. Para fechar, eu quero comentar com você que o único jogador que deve ter o seu contrato renovado, pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro, dentre aqueles jogadores que têm contrato se encerrando em 31 de dezembro, é o Diego Cavalieri. De resto, é muito provável que nenhum atleta tenha o seu vínculo renovado. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo é justamente essa situação envolvendo o ex-lateral direito Alessandro. O Botafogo, que foi condenado a pagar 2,5 milhões de reais, conforme eu havia comentado, tem 15 dias para poder cumprir com esse pagamento, depositando esse valor em conta judicial. A juíza vai aguardar o trânsito em julgado do recurso que o Botafogo tem em andamento, porém, só vai aguardar se o Botafogo fizer o pagamento desses 2,5 milhões de reais. Naturalmente, conforme você pode imaginar, o Botafogo não tem esse dinheiro para poder fazer esse pagamento. Então, o que deve acontecer, as consequências desse não pagamento em 15 dias, é que a juíza deve colocar o Botafogo no Banco Nacional de Dívidas Trabalhistas e a gente pode ter as nossas contas bloqueadas. Esse caso do ex-lateral direito Alessandro mostra bem, deixa bem desenhado qual é a real situação do Botafogo nesse momento. Por que o Botafogo não consegue se mexer? Está sempre muito engessado. Porque sempre tem uma penhora nova, sempre tem um bloqueio de conta. Qualquer dinheiro que entra no Botafogo, a gente não consegue ter acesso. Não fosse a ação do Sindiclubes, que garantiu o pagamento dos salários de funcionários, jogadores e comissão técnica, o caos que o Botafogo vive dentro de campo também estaria acontecendo fora de campo com meses e meses de salários atrasados. Vale lembrar que durante a pandemia, o Botafogo chegou a dever quase 3 meses de salário para os jogadores e também 4 meses de salário para os funcionários. Na ocasião, inclusive, grupos de torcedores do Botafogo buscavam fazer vaquinha, arrecadar alimentos para poder ajudar os funcionários que estavam passando verdadeira dificuldade. Enfim, é realmente muito triste você ver o Botafogo nessa situação. São décadas e décadas de gestão amadora, o que naturalmente faz com que a nossa situação fique cada vez pior a cada ano que passa. É realmente uma pena. Eu queria muito ver o Botafogo profissional, colocando a sua casa em ordem, porque do jeito que tá, fica muito complicado você imaginar um futuro diferente desse presente que a gente já está vivendo. Outro destaque aqui que eu quero fazer para você é justamente a situação do Cavalieri. São 9 jogadores que têm contrato se encerrando em 31 de dezembro de 2020, mas apenas o Cavalieri, ao que tudo indica, deve ter o seu contrato renovado. Entre os 9 jogadores a gente tem os seguintes nomes: Cavalieri, Saulo, Marcinho, Ellerson, Guilherme Santos, que está com uma lesão grau 3 na coxa, diga-se de passagem. Teve muita gente falando que deveria renovar também com o Guilherme Santos, mas ele não tem previsão de retorno. Essa, infelizmente, é a realidade do jogador. Então a gente não sabe quando ele vai voltar. Uma lesão grau 3 na coxa é bem complicado de recuperar, demora bastante. Então o Botafogo não deve renovar também com o Guilherme. No meio de campo, Luiz Otávio, Cícero, Nazário e lá no ataque, Lucas Campos. Esses são os 9 jogadores que têm contrato se encerrando em 31 de dezembro. Desses 9 jogadores, ao que tudo indica, o Cavalieri deve ter o seu vínculo renovado. Os demais, existe uma grande possibilidade de não ter contrato renovado.
Eu concordo com essa decisão, sendo muito sincero, que o Cavalieri, na ausência do Gatito, que ainda está tentando se recuperar daquele edema ósseo no joelho, edema esse que piorou depois da ida dele para a seleção paraguaia, onde ele fez infiltração no joelho, a gente nunca pode esquecer disso. O Gatito já ajudou muito o Botafogo, sem a menor sombra de dúvida. Agora, esse papelão que ele fez na seleção paraguaia, de fazer uma infiltração para jogar uma rodada simples da eliminatória, não tinha necessidade. E agora a gente está sem um goleiro um tempão, nosso goleiro titular não joga no Botafogo desde setembro. Na situação que a gente se encontra, faz diferença. Então eu renovaria com o Cavalieri, justamente porque se a gente não renovar com ele, o titular do gol do Botafogo vai ser o Diego, que é o quarto goleiro hoje em dia. Então a gente teria o Diego como titular e o Andrew, que é do sub-20, tendo que ser o reserva da equipe principal. Por isso eu renovaria com o experiente goleiro, pra gente realmente não colocar toda essa pressão, toda a nossa expectativa e esperança em cima de um jogador que ainda não está pronto para ser titular da meta alvinegra. Seguindo em frente, eu quero destacar para você que o Wagner detonou os jogadores do Botafogo em áudio no WhatsApp. Ele que disse que os jogadores estão cagando e andando pro Botafogo, destacando inclusive a diferença que existe entre pessoas que de fato gostam da instituição, que vestem a camisa de verdade, e esses caras aí que estão cagando e andando pro Botafogo. Na verdade, as palavras do Wagner foram muito mais duras do que essas. Na hora de falar que os jogadores estão cagando e andando pro Botafogo, o Wagner chegou a xingar os jogadores, destacando também que esses caras precisam saber o que é vestir a camisa do Botafogo de verdade. São palavras importantes, porque a gente realmente vê nesse momento jogadores ali que estão simplesmente deixando o tempo passar. Todo torcedor do Botafogo consegue perceber isso. Tem nitidamente ali um grupo de jogadores, como por exemplo o Marcinho, o próprio Cícero, que de repente vai ser titular contra o Internacional na zaga, já vou comentar isso pra você, o Pedro Raul, o Nazário. Esses caras dentro de campo, sinceramente, não demonstram um mínimo espírito de luta. E se você não quer lutar, pede pra sair, essa é a grande realidade. Não fique lá vestindo a camisa do Botafogo só pra fingir que você tá jogando. Se você não tá afim, pede pra sair, abre espaço pra quem quer lutar de verdade. Por exemplo, um jogador que entrou nessa partida contra o São Paulo e demonstrou luta, esse espírito de luta, foi o Varley. Um outro jogador que a gente tem que falar também que buscou correr, se entregar, se doar, foi o Caio Alexandre, o Lecaros. Esses garotos têm que ser destacados. Eles entraram, buscaram correr, fazer alguma coisa totalmente diferente do que foi o Marcinho entregando 2 gols para a equipe do São Paulo, quase entregando o terceiro num recuo tosco para o Cavalieri, quase saiu um gol do São Paulo ali, recuo de cabeça dentro da grande área, nada a ver aquilo ali. Então você pega esses caras, você pega esses jogadores e nitidamente você percebe uma falta de comprometimento, uma falta de luta, de entrega. Não à toa, quando chegou no vestiário após essa goleada, poucos os jogadores se mostraram envergonhados e com raiva do placar de 4-0. A maioria ali tava realmente assim, aconteceu, vamos em frente, sabe? Não estavam ligando pro que tinha acabado de acontecer. Foi uma derrota pesada e os jogadores não demonstraram um mínimo de sentimento assim de vamos buscar reverter, isso não pode voltar a acontecer. Isso tem que realmente parar e as palavras do Wagner, sendo ele mais um ídolo do Botafogo, a se pronunciar sobre um caso como esse, são muito importantes. Já foi o Wagner, já foi o Jefferson, o Louco Abreu, o Sérgio Manuel, o Sandro, enfim, ídolos botafoguenses aí que de fato estão muito insatisfeitos, assim como nós torcedores, pela situação que o Botafogo se encontra. Porque é inadmissível. O mínimo que você tem que ter é luta. É o mínimo que você tem que ter. Por mais que falte técnica, falte tática, falte qualidade, enfim, tenha erro de tomada de decisão, mas você tem que ter a luta. Você tem que conseguir olhar para dentro do campo e ver que o time busca alguma coisa. E não simplesmente assim, estamos perdendo e vai ficar por isso mesmo. Não é à toa também que dentro do Botafogo tem uma corrente de pessoas que defende o afastamento desses jogadores que não querem lutar e colocar então os garotos da equipe sub-20. Não o time inteiro do sub-20, mas alguns garotos da equipe sub-20, tirando qualquer responsabilidade dos garotos. Esse aqui é um aspecto importante a ser comentado. A ideia de colocar os garotos para disputar as partidas profissionais não significa dizer que esses garotos vão responder por tudo que já aconteceu com o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Esse aqui é um aspecto muito importante. Se eventualmente isso de fato acontecer, esses jogadores serem afastados, o contrato vai encerrar e eles vão embora do Botafogo. Você obrigatoriamente vai ter que trazer jogadores do sub-20. Você tem que compor o elenco. Não dá pra simplesmente você perder 8 atletas, 9 atletas e você achar que não precisa trazer jogador do sub-20 para poder complementar o elenco ali. Agora, esses jogadores do sub-20, eventualmente entrando nessa reta final de Campeonato Brasileiro, eles não podem responder por tudo que aconteceu com o Botafogo na competição. A gente tem que ter essa noção, isso aqui é muito importante. Não dá pra gente descontar as nossas frustrações num Enio da vida, por exemplo, que nada tem a ver com essa campanha do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que saber separar o joio do trigo.
se eventualmente esses garotos subirem, temos que saber não descontar a nossa frustração pelos resultados que o Botafogo não vem obtendo em cima dos garotos. Isso aqui é um aspecto muito importante. Seguindo adiante, eu quero destacar para você a declaração do Ramon Dias, dando conselhos ao Eduardo Barroca. O Ramon Dias, que disse que assistiu a partida contra o São Paulo pela televisão, ele disse que realmente precisa mudar muita coisa, tudo ali tem que mudar, todas as pessoas têm que mudar, para que o Botafogo possa sair dessa situação. O Ramon Dias destacou que é importante o Barroca passar confiança para os jogadores, que o futebol bem jogado nesse momento fica em segundo plano, que eles precisam realmente focar em resultado, e que resultado você consegue com muito trabalho, com muita dedicação, passando tranquilidade e confiança para os jogadores. A gente sabe que confiança no time do Botafogo nesse momento é realmente um ponto muito frágil. Basta sofrer um gol que a gente vê nitidamente que os jogadores do Botafogo se desconcentram totalmente da partida. Isso aconteceu, por exemplo, agora contra o São Paulo. Foi sofrer o primeiro gol que o time do Botafogo simplesmente já tinha perdido a partida ali, por 9, 10 minutos. Só bastou sofrer aquele gol para a derrota estar decretada. Essa é a grande realidade. Então o Ramon Dias aconselha o Barroca a tentar coisas diferentes, mudar as coisas, passando essa tranquilidade e confiança para o grupo de jogadores. Entre essas mudanças, naturalmente, está o afastamento, e isso são palavras minhas, não são palavras do Ramon Dias, são palavras minhas, tá? Entre essas mudanças, naturalmente, está essa questão do afastamento de quem não está afim de lutar. Nesse momento, eu bato mais uma vez nessa tecla. É fundamental que a equipe do Botafogo busque lutar. Se não tiver luta, o rebaixamento já está decretado. Foram palavras bem interessantes do Ramon Dias, que demonstram uma preocupação com o Botafogo, mesmo não tendo chegado a assumir o glorioso por conta da cirurgia na garganta para a retirada do nódulo. Que o Ramon Dias possa se recuperar plenamente, esse é o meu desejo para o treinador, e que siga, obviamente, com a sua carreira de sucesso. Quem sabe um dia ele e sua comissão técnica não retornam ao Botafogo num outro momento, com um time mais organizado, que a zona que é o Botafogo impede que um bom trabalho possa ser realizado. Essa, infelizmente, é a nossa realidade, né? Isso tem que mudar. Para fechar, eu quero destacar para você a possibilidade do Cícero ser titular da zaga do Botafogo nessa partida contra o Internacional. O jogador que no decorrer dessa temporada chegou a ser afastado pela diretoria para treinar em casa, foi reintegrado, virou motivo de demissão do Lazzaroni por ter escalado o jogador na Copa do Brasil contra o Cuiabá, e agora, mais uma vez, pode voltar a atuar com a camisa do Botafogo. O Barroca possivelmente deve optar pelo Cícero, que é muito mais experiente do que o Welleson. Vale destacar que esses dois jogadores já tinham sido afastados, tá? Tanto o Cícero quanto o Welleson. E agora voltam a ser solução justamente porque Benevenuto, Foster e o Souza, que está servindo a seleção brasileira sub-20. O Botafogo, inclusive, tentou a liberação do jogador, mas a CBF disse que não. Então, na ausência desses três, Cícero e Welleson disputam essa vaga ao lado do Canu. Eu apostaria que o Cícero vai ser titular. É mais experiente, o Barroca gosta do jogador e a gente então deve ver mais uma vez o Cícero vestindo a camisa do Botafogo numa partida fundamental, diga-se de passagem. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito de tudo isso que eu destaquei aqui pra você nesse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.